Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, verso 10. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, verso 10. Está escrito o seguinte: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como o exército com bandeiras? Todos nós, penso, temos consciência e sabemos que há duas maneiras ou métodos de interpretar o livro de Cantares: o método chamado alegórico e o método chamado literal. E isso expressava as duas grandes escolas de interpretação nos primeiros séculos da igreja, que era a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. A escola que olhava esse livro de um ponto de vista figurado, representando Cristo e a igreja, que era a escola de Alexandria, e a escola de Antioquia, que primava pela interpretação literal, e então olha este livro como a relação do homem com a mulher. Muito embora, penso eu, pastor Erival e eu subscrevemos o método literal deste livro, entendendo que este livro de Cantares retrate de fato a relação do homem com a mulher, a bênção do casamento, também este livro foi interpretado como um livro que retrata a relação de Cristo com a sua igreja. E eu gostaria hoje de olhar para esse texto lido nessa perspectiva, vendo aqui nesse texto a beleza incomparável da igreja de Cristo. E você nota que então está falando de um tipo, de uma figura, de uma imagem. Na verdade, há uma descrição aqui de 4 figuras belíssimas, sugestivas, que retratam tão bem o que representa a igreja, o que é a igreja. Então eu gostaria de explorar, à luz desse versículo, 4 belezas distintas da igreja de Cristo. A primeira delas é que a igreja é como a alva. Olha aí o versículo 10, parte A. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Vamos pensar na alva do dia. O que é que esta figura, o que é que esta imagem traz ao nosso coração? Em primeiro lugar, como a alva, a igreja irrompe no meio das trevas. Quando a alva chega, quando o amanhecer chega, quando a aurora chega, o que é que ela faz? Ela dissipa as trevas. As trevas vão embora, as trevas vão sendo dissipadas e a luz vai ganhando, a luz vai invadindo, a luz vai conquistando, a luz vai aparecendo, a luz vai crescendo até ser dia perfeito. Esta é a igreja. A igreja exatamente irrompe no meio das trevas, aparece bela, aparece iluminando todas as coisas. E prestem bem atenção, irmãos, o mundo está mergulhado em densas trevas, trevas filosóficas, trevas morais, trevas espirituais, e a igreja de Cristo, você e eu, presente neste mundo de trevas, somos nós que vamos trazendo então luz, entendimento para a sociedade. Se você perceber a presença do Evangelho, a presença da igreja, foi exatamente isso que o Evangelho fez, trazendo entendimento, compreensão, discernimento, luz,
para os grandes conceitos da sociedade, desde a dignidade da mulher, o valor da criança, a abolição da escravatura, as grandes transformações sociais, a presença das instituições filantrópicas, tudo isso é resultado da presença da igreja como expressão do Evangelho da Graça. Segundo lugar, como a alva, a igreja traz o despertamento do sono. Não é assim? Você dorme de noite e quando amanhece o dia, você desperta do sono. É hora de ação, é hora de trabalho, é hora de exercício, é hora de sair a campo. E a Bíblia revela isso: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. O grande texto de Romanos, que foi a passagem que Deus usou para a conversão do homem, talvez mais importante depois do apóstolo Paulo na história do cristianismo, Agostinho de Hipona, foi o texto de Romanos capítulo 13, versos 11 a 14, e esse texto trata exatamente essa verdade. Se não, vejamos, olha o que está escrito lá: já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, vem chegando o dia, deixemos pois as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz, andemos, diz o apóstolo, dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. A presença da igreja no mundo traz esse despertar do sono da morte. Por isso que a igreja está no mundo, como o despertar da alva. Terceiro lugar, como a alva, a igreja traz refrigério. Pense você, numa noite, num dia de sol causticante, e aí vem a noite escura, abafada, solitária, opressiva, e aí quando você vê que o dia está amanhecendo, com o amanhã chega o refrigério. Quando você acorda de manhã, quem vive no campo, mesmo que no final do dia, tudo estava seco, murcho, quando amanhece o dia, está tudo orvalhado, tudo novo, tudo renovado. É assim a igreja. A presença da igreja no mundo traz esperança, alivia o sofrimento, traz proclamação da possibilidade do novo, do recomeço. Por isso que a igreja é comparada como o despertar da alva. A presença dela no mundo de escuridão, de sequidão, de aridez, produz renovo, esperança, consolo, alívio, um tempo de recomeçar a vida. Quarto lugar, olha comigo essa figura. Como a alva, a presença da igreja no mundo é a promessa e a garantia de um novo e perfeito dia. Nós estamos hoje repetindo todo dia, uma nova alva, uma nova alva, uma nova alva, um novo amanhecer, um novo amanhecer, um novo amanhecer, mas nós estamos caminhando para aquele dia que não vai ter mais luz da noite, não vai ter mais escuridão da noite, um dia onde não vai ter mais noite, um dia onde o próprio Cordeiro de Deus será a lâmpada, vai ser o dia perfeito. Vai ser o dia em que não vai mais escurecer. Vai ser o dia da plenitude da glória de Deus na igreja. E quando as pessoas olharem para a igreja, diz Apocalipse capítulo 1, vão ver a glória de Deus, o resplendor pleno de Deus. Nós estamos a caminho desse dia perfeito e a igreja é um símbolo disso. Mas vejam comigo, queridos irmãos, uma segunda figura então. Olha aí. Quem é esta que aparece? Formosa como a lua, formosa como a lua. Então vamos pensar nessa figura para a igreja. A igreja é como a lua, reflete a sua beleza inefável no mundo. Quem é a igreja? Quem é você? Pense comigo. Você é filho de Deus. Você é ovelha de Cristo, você é a morada de Deus, você é a menina dos olhos de Deus, você é a herança de Deus, você é a delícia de Deus, você é aquela pessoa em quem Deus tem todo o seu prazer.
A glória de Deus está em você. Quando as pessoas olham para você, na linguagem bíblica, você é como aquele tabernáculo feito de madeira de acácia, madeira dura, cheia de nós, toda torcida, difícil de ser trabalhada, mas a Bíblia diz que essa madeira de acácia foi toda coberta com ouro, e ouro fala da glória de Deus. Quando as pessoas olham para você, o que elas podem ver é a glória de Deus, é a justiça de Cristo vestindo você. Como lua, você reflete essa beleza no mundo onde você vive. Mas notem mais, segundo lugar, a igreja, como a lua, reflete a luz de Cristo no mundo. Todos vocês sabem que a lua não tem luz própria. Todos vocês sabem que a lua só brilha porque ela reflete a luz do sol. Muito embora a Bíblia diz assim, e Jesus Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Mas quando Jesus diz isso em Mateus 5,14, ele está dizendo isso de forma diferente do que ele disse em João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo no sentido de que ele é o sol da justiça, ele tem luz própria. Nós somos luz do mundo em outro sentido, nós não temos luz própria. A igreja só é luz do mundo na medida em que a igreja reflete no mundo a luz de Cristo. Então notem vocês que nós como igreja estamos refletindo no mundo a luz do sol da justiça, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Esse é o nosso papel como igreja. Revelar Cristo, mostrar Cristo. Onde você chega, a luz de Cristo chega. Onde você entra, a luz de Cristo entra. Onde você chega, Cristo deve ser conhecido na sua vida e através da sua vida. Terceiro lugar, a igreja como lua passa por diversas fases. E aí você vai perceber que tem 4 fases distintas: nova, crescente, cheia e minguante. Às vezes a igreja, se você lê a história da igreja, ela parece que está apagada, parece que é nova. Você olha e não vê a igreja. Cadê a igreja? Cadê o remanescente? Lembra do profeta Elias? Só eu fiquei, Senhor, estou sozinho. Cadê? Tem hora que a igreja passa por uma outra fase, é aquela fase, parece que é minguante. Você olha para a igreja, parece que ela está diminuindo, parece que ela está encolhendo. É a fase da perseguição, é a fase em que a igreja muitas vezes está acuada. Mas chega um momento que você vê a igreja na fase crescente, você olha pujante, cada dia ela cresce, cada dia está mais pujante, cada dia maior, cada dia mais influente, cada dia mais animada, cada dia mais refletindo a presença de Deus na história. Mas chegará o dia, irmãos, em que ela será plena, absolutamente plena. Vai ser o grande dia da sua glorificação, onde todos nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas ainda, a igreja, como a lua, é a faxineira do mundo. Todos vocês sabem disso, que a lua é a faxineira da terra. Se não houvesse as fases da lua, não haveria o fenômeno das marés. Se não houvesse o fenômeno das marés, as praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível na terra. Irmãos amados, a presença da igreja no mundo refreia o mal. A presença da igreja no mundo é antisséptica. A igreja é quem refreia o ímpeto do pecado e do mal. Se a igreja fosse tirada do mundo, o mundo seria um inferno. Impossível de viver aqui. É a presença da igreja, sal da terra, luz do mundo, faxineira deste mundo. Nós somos como a lua. Mas vamos ver a terceira figura. Ele diz assim: quem é esta que aparece pura como o sol? Pura como o sol.
Aí você começa a perceber que a comparação agora não é de luz, agora é de pureza. Porque a igreja não é o sol da justiça é Jesus. Mas pura como o sol, porque a luz e o calor purifica, limpa. A impureza não pode prevalecer onde está o calor e a luz do sol. É nesse sentido que a igreja é comparada não apenas com aquela que porta luz, mas como aquela que ao chegar o ambiente melhora. Não tem mais condições do pecado, da maldade, da violência prevalecer ali. Louvado seja Deus, porque a igreja tem esse papel. Mas ainda, notem comigo, como o sol, a igreja, ela resplandece essa luz, reflete essa luz e traz vida através dessa luz ao mundo, porque você sabe que é a luz do sol, é o calor do sol que produz o que nós chamamos de fotossíntese. Não haveria vida sem o sol, sem a luz. Então, se você notar, a figura do sol traz essa ideia: sem a presença da igreja não haveria vida, porque a igreja é a mensageira de Deus, é a embaixadora de Deus, é a agência do reino para anunciar o ministério da reconciliação, e através da igreja que os homens escutam o evangelho, e o evangelho quem produz vida e transformação no coração das pessoas. Daí a importância da igreja. Mas amados, prestem bem atenção, como o sol, a igreja também aponta rumo e direção. Você sabe que a luz, ela mostra direção e perigo, não é isso? Você chega no aeroporto, tem que ter luz, tem que ter o farol, tem que ter luzes ao redor da pista. Você chega num porto, tem que ter um farol bem alto. Você caminha pela estrada, quando tem perigo, tem que botar uma luz lá de noite, para a pessoa saber que tem perigo ali. A igreja tem esse papel de apontar rumo, de apontar direção. Quem anda na luz não tropeça. A igreja tem esse papel de apontar os perigos, os riscos, as ameaças. A igreja tem essa função de dar direção para o mundo e apontar os riscos daqueles que, não crendo, terão que enfrentar o reto, justo juízo de Deus. Mas finalmente, vamos ver a última figura. Quem é esta que aparece formidável como um exército com bandeiras? E aqui, amados, a igreja é um exército sob o comando do Supremo Tribunal, que é Cristo. Ele é um exército. Você é um soldado, você é um militante no exército de Deus. Você não pode ensarilhar suas armas, você não pode recuar acovardado. Você não foi chamado para se encavernar, você foi chamado para o enfrentamento, para a luta, para o combate. E esse combate não é carnal, e esse combate não é com armas convencionais. Esse combate é para você empunhar as armas espirituais poderosas em Deus, para destruir fortalezas, para anular sofismas. Mas notem mais, amados, a igreja, ela é um exército em marcha, em marcha. Você nota, formidável como um exército com bandeiras. Não é um exército que está correndo do inimigo, que está enrolando a bandeira, que está ensarilhando as armas, como os soldados de Saul, fugindo do inimigo. Mas é uma igreja que marcha, que tremula o estandarte, que drapeja a sua bandeira, que está indo rumo à conquista, à vitória. Mas ainda, a igreja é um exército equipado para o combate. A Bíblia diz que nós temos toda a armadura de Deus, que Ele colocou em nossas mãos armas de ataque e armas de defesa, que nós estamos calçando
os sapatos, as botas, as sandálias certas, usando a espada certa, usando o capacete certo, usando a couraça certa, usando o escudo certo, nós estamos equipados para esse grande combate. E Jesus Cristo é aquele que nos equipa, é aquele que nos dá poder, é aquele que nos dá direção, é aquele que vai à nossa frente como general, é aquele que nos dá graça de termos grandes conquistas, e as nossas conquistas não são políticas, as nossas conquistas não são econômicas, as nossas conquistas não são materiais, as nossas conquistas são espirituais, porque nós estamos indo e saqueando o império das trevas, com o evangelho bendito, e arrancando as pessoas que estão lá na potestade de Satanás, no reino das trevas, para o reino da luz. Louvado seja Deus, somos como um exército embandeirado. Mas finalmente, amados, a igreja é um exército vitorioso. Vitorioso. Muitos exércitos hoje saem a campo e voltam derrotados. Seus soldados foram feridos, seu exército sofreu baixas e amargou derrotas fragorosas, acachapantes, fatídicas. Nós não somos um exército fracassado, nós não somos um exército derrotado. Nós, quando fomos alistados no exército de Deus, nós, como fomos convocados para fazermos parte deste grande exército, como soldados de Cristo, nós já temos a garantia da vitória, nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Louvado seja o seu nome. Agora eu convido você para ficar em pé. E eu gostaria de dizer para você que você é igreja. Igreja não é esse prédio. Igreja é você. E eu gostaria que você pudesse parar um pouquinho agora e pensar quão importante papel você exerce. Qual o valor precioso da sua vida aos olhos de Deus. Qual é a sua função nesse mundo que está em agonia, gemendo, desesperado? Qual o seu papel dentro da sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua parentela? E com esta ideia no nosso coração e na nossa mente, eu convido você para lermos juntos esse versículo, com voz bem eloquente, com voz bem clara, bem nítida, em conjunto. Todos vamos ler Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. Vamos juntos? Vamos lá. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Senhor Deus, rendemos-te graças pela tua palavra, rendemos-te graças pela igreja, noiva do Cordeiro, corpo de Cristo, templo da tua habitação, embaixadora neste mundo, agente do teu reino nesta terra. Rendemos-te graças, porque a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Rendemos-te graças, porque a igreja é um exército vitorioso. Rendemos-te graças, porque a igreja esparrama no mundo a beleza de Cristo e leva esta luz verdadeira que ilumina todo homem. Bendito é o teu nome, porque hoje fazemos parte desta igreja. Fomos chamados das trevas para a luz. Estávamos perdidos e fomos encontrados. Éramos escravos e agora somos livres. Estávamos mortos e agora recebemos vida. Não tínhamos nenhuma esperança e hoje somos revestidos desta viva esperança. Glória ao teu nome, porque estávamos longe das tuas promessas e hoje as tuas promessas nos pertencem. Louvado seja o teu nome. E agora, Deus, aviva em nosso coração a alegria de sermos igreja, a alegria de pertencermos ao teu povo, ao teu rebanho, à tua família.
Oh Deus, glória ao teu nome, porque tu nos chamaste para ti, e agora que somos enviados ao mundo, dá-nos a compreensão do nosso papel neste mundo. Louvado seja o teu nome pela tua palavra, louvado seja o teu nome por esta igreja, louvado seja o teu nome pelas famílias aqui presentes, louvado seja o teu nome por aqueles que estão nos assistindo pela internet, louvado seja o teu nome por este tempo de oportunidade na tua casa. Em Cristo Jesus, razão da nossa esperança, que te louvamos. Amém. Assentem-se, queridos, por favor.